conhecido. Você quer um exemplo claro disso? A história de Pedro. Pedro foi o único que saiu de um lugar conhecido e foi para um lugar que ele nunca havia pisado, mas também Pedro é o único que voltou daquela noite dizendo que pôde andar com Jesus sobre as águas. O barco pode ser um lugar mais seguro em alguns momentos, mas não existe nada mais extraordinário do que estar correndo riscos ao lado de Jesus. Então eu queria que você guardasse isso. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Porque a segurança tem matado muito mais gente do que os desafios. Tem muitos profetas que abriram mão da sua voz profética porque não querem se expor. Tem muitos homens de Deus que abriram mão do seu ministério porque não querem servir. Tem muita gente que abriu mão de viver milagres porque prefere viver uma vida pautada naquilo que você consegue fazer sozinho. Eu quero liderar uma igreja que não continuaria de pé se não fosse uma intervenção de Deus a todo tempo. Eu quero ter sonhos que não são possíveis se o próprio Deus não abrir portas de favor e me der coisas. Eu quero viver uma história que no final dela alguém possa olhar e falar: irmão, na boa, você pode falar o que for desse cara, mas esse cara andava com Deus. Só o novo de Deus nos leva para esse lugar. Você quer um exemplo claro, irmão? A Bíblia diz que quando o povo está no meio do deserto e Deus faz com que o pão caísse do céu para que eles fossem alimentados, Deus deu uma direção clara. Ele disse: não armazene para que não se estrague. O que Deus estava falando é o que a gente faz muitas vezes, principalmente aqui na América. Eu entendo que Deus fez porque eu posso tocar, mas eu não sei se Deus vai fazer amanhã porque eu ainda não vi. Então eu me prendo, eu me agarro àquilo que eu já consigo tocar, mas eu não consigo confiar naquilo que eu ainda não vi. Irmão, isso não é fé. Crer naquilo que é tocável, palpável, não é fé. Isso é óbvio. Então Deus fala: olha, vocês não vão guardar. O que Deus está estabelecendo é uma dinâmica de dependência. Se você crê que Deus que te deu hoje vai te dar amanhã, você não vai armazenar, porque você sabe que amanhã vai ter de novo. Irmão, alguns começaram a armazenar o maná, e a Bíblia diz que o maná, o pão que caía do céu, ele apodrecia se você guardasse de um dia para o outro. Então era muito fácil você saber qual família não confiava em Deus. Era só você caminhar pelo arraial e o cheiro de podre na tenda denunciava a ausência de confiança da casa. Que cheiro é esse? É cheiro de maná estragado. Alguém que guardou porque não confia que Deus vai dar amanhã. Deus em vários momentos está estabelecendo uma dinâmica que faz com que a gente dependa completamente dele. E eu creio que uma das formas da gente manter essa chama acesa é estar sempre envolvido em estações que sem a total intervenção de Deus seja impossível a gente romper. Você está comigo? Diga amém. Se eu me garanto sempre numa glória do passado, eu estou abrindo mão de uma expectativa daquilo que Deus pode fazer no futuro. Você quer um exemplo claro? Irmão, uma das coisas que mais tem sabotado ministérios ao longo do tempo se chama formato. A gente cria um formato, a gente entende uma linguagem, a gente entende uma forma como Deus flui, e a gente fala: já entendi, isso funciona. A gente quer perpetuar formatos como se eles fossem a zona de graça do fluir de Deus. André, não estou entendendo, eu vou te explicar melhor. Tem igrejas que fazem há décadas as mesmas coisas, não porque Deus não está fazendo coisas novas, mas porque eles pararam numa janela temporal e acham que Deus só faz do jeito que eles viram Deus fazer. Deus não tem um formato porque ele não cabe numa caixa. Deus, ele não flui de uma forma única, porque a cada estação Deus usa uma nova linguagem. A gente vê isso através dos louvores. A cada novo tempo a gente vê uma nova forma como Deus flui e toca comunidades. A gente vê isso através da palavra. A cada nova geração Deus utiliza de novas linguagens para manifestar a sua glória. Irmão, entenda isso. O evangelho é como a água. Não sei se você já observou, mas tem muitas garrafas de água que carregam um prazo de validade. Mas a água em si, ela não estraga. A única coisa que faz com que eu precise colocar um prazo de validade é no momento em que eu armazeno essa água. O prazo de validade não está na água, o prazo de validade está na garrafa. E assim é aquilo que a gente carrega. Por mais que Deus mude de tempos em tempos a linguagem, aquilo que a gente carrega continua sendo o mesmo. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo à medida que você permite que Deus faça algo novo.